Boa noite. Boa noite. Preciso fazer um esclarecimento aqui, né? Na última reunião que aqui esteve, eu disse que Beton havia brigado comigo, porque me deixou apenas, Joãozinho, 2 palestras do ano de 2025. Aí se redimiu, você viu que ele estava aqui de joelhos, eu humildemente aceitei para que nós pudéssemos fazer mais algumas palestras. Sinto que as pessoas que estão hoje pela primeira vez podem se decepcionar, mas tem outros melhores, viu, minha querida? Fique tranquila, mas lhe garanto que eu vou fazer o melhor que posso. Mas tudo começa quando nós imaginamos em nossas consciências o que significa condicionamento. Podemos dizer que precisamos de uma academia para nos condicionarmos o corpo físico. Precisamos condicionarmos também em função do nosso conhecimento. E se nós formos parar para falar sobre condicionamentos, nós temos N propostas para nos tornarmos verdadeiramente condicionados. Mas que tal se nós fizéssemos uma retrospectiva de uma reflexão que com certeza nenhum dos senhores que aqui presentes já fizeram? E me veio à mente essa reflexão. Nós estamos exatamente há 28 dias, né, Joãozinho, de um ano novo. E aí me coube a imaginar como é que um ano é novo. 2025 é mais novo que 2026, ou não é? É. E aí nós continuamos a dizer que 26 é um ano novo. É um ano mais velho do que 25, que traz a carga de todos os anos anteriores. Então, será que, se é novo, nós estamos mais jovens? Será que os nossos problemas desapareceram? Com certeza, né? Os problemas de 2025 não temos mais. Que bom, gente. Esse ano mais velho, nós não temos mais problemas. Porque já que é um ano novo, nós deixamos para trás tudo que foi do passado. Então, e aí nós pensamos assim no tempo. E o que é o tempo? E aí eu fui buscar a origem e vi que os egípcios foram os primeiros povos a se preocupar com o tempo. E aí eu fiquei também imaginando como é que nós poderíamos saber dos meses, dos dias, das horas, como é que nós contaríamos as nossas idades? Não tenho problema nenhum, porque eu estou com 29 anos e, como eu vou viver também até os 105, não estou preocupado, certo? Mas, e aí eles começaram a fazer observações e se condicionaram a observar a posição do Sol e das estrelas. E viram que nesse processo a repetição se dava diante de um determinado período. E aí estabeleceram que aquele ciclo, voltado para o movimento da Terra, estabeleceu que ali era um determinado tempo. E esse tempo eles começavam a contar, muitas vezes achuriavam nas paredes para marcar. E isso começou naquela época, com certeza nós estávamos presentes, né, em outras oportunidades reencarnatórias, e aí surgiu a necessidade, mais tarde, dos romanos criar os meses. E olha que os romanos começaram a identificar os meses pelo nome dos seus reis, ou personalidade, Júlio César, mês de julho, Augusto, agosto, e aí foi dando nominais para identificar o mês. Só que, ao princípio, eles pensaram apenas em 10 meses. Não tinham o mês de janeiro e não fevereiro. E depois, já no governo de Túlio, ele simplesmente instituiu o mês de janeiro
deixando que o mês de fevereiro fosse um mês de compensação. Estabeleceram que o ano era 365 dias e 25 minutos. Daí para frente, estabeleceu que o mês de fevereiro tinha 28 ou 29 dias. E aí nós estamos hoje vivendo um tempo condicionados exatamente a processos de mudança de tempo. E aí uma outra dúvida surge em nossa consciência. Somos nós que passamos pelo tempo ou o tempo que passa por nós? Não é? Ou melhor, nós caminhamos lado a lado com o tempo. Hoje nós vivemos até às 19 horas e 44 minutos. Mais tarde, e com certeza, às 19h40 nós éramos mais jovens. Agora, às 19h44, somos mais velhos. Milhares de células nossas morrem. Amanhã renascem. E a vida é assim. Quando eu cheguei, eu estava ouvindo o Carol e a Aristela conversando ali, e peguei uma palavra no ar. Desencarne. Eu disse, já vai desencarnar, minha filha? Ela disse, não, eu não tenho medo da morte. Claro, foi lido aqui que a morte não existe. Mas levanta a mão quem não tem medo da morte assim e que pode estar satisfeito se vai desencarnar amanhã. Eu tenho uma lista de quem vai amanhã, mas garanto que eu não vou dizer a vocês. Tá? Então, tudo isso faz com que nós sejamos condicionados a nossa vida inteira ao tempo. E aí nós passamos de um ano para outro nos comprometendo em mudar. Ou melhor, em nos transformarmos. Aí nós fazemos projetos em dezembro, no dia 31 de dezembro, criamos um laudo e ali no papel nós achuriamos e colocamos que vamos realizar esse, aquele desejo. Mas chega fevereiro, aí vem carnaval e tudo termina na folia e nós esquecemos os nossos propósitos. E nos condicionamos a esperar o próximo ano para fazer novas promessas. E nós não percebemos nessa postergação de propósitos que estamos cada vez mais experientes, mas esquecemos também das oportunidades que nos chegam para essa transformação. E essa transformação, transformar-se, é melhorar-se. É observar-nos que quando nós nos olhamos através do espelho, nós nos identificamos, mas muitas vezes nós só olhamos de relance e não percebemos as nossas nuances, os nossos problemas do dia a dia. O que é que nos causa a tristeza? O que é que nos causa a falta de ânimo? Por que é que eu estou triste hoje? Aí nós condicionamos exatamente alguns problemas que surgiram no dia. Um mal-estar, por uma discussão que não leva a nada. E aí nós permanecemos como se fosse uma roda gigante, indo e vindo. Então, para isso, eu estava lembrando-me, hoje, apesar do tumulto da mudança que nós estamos mudando, não de cidade, é claro, não de estado, mas de local, de apartamento. E eu folheando, lembrei-me de um livro que eu lera mais ou menos uns 2 a 3 anos, e que me caiu muito bem a trazer para vocês. O livro, por incrível que pareça, é de um autor mexicano chamado Dom Miguel Ruiz. A senhora conhece ele? Parabéns. E ele faz uma colocação nos convidando, e eu transformei para que nós estabelecêssemos esses 4 acordos. E esses 4 acordos, Beto,
A Aristela disse para Beto, nós vamos passar até as meia-noite, porque cada acordo leva 2h30. Então, vocês vão ficar sentadinhos. As brincadeiras à parte. Então, Dom Miguel Ruiz, ele morava numa cidadezinha do México, próximo às montanhas, e lá, para aqueles nascidos homens e mulheres, eram tidos como homens e mulheres sábios. Mais tarde, foram ditos como homens que são Deus. E aí eu fiquei a imaginar, me aprofundei muito mais na leitura, por que eles colocaram como homem que se transforma em Deus? É possível, gente? É ou não é? É ou não é? É tudo fraco. É, não é? O que foi que Jesus nos disse? Vós sois Deus. Ora, se o Cristo de Deus nos diz que nós somos deuses, por que nós não acreditamos? Exatamente pelos nossos condicionamentos intelectuais e psíquicos. O nosso processo cognitivo nos bloqueia. E isso faz com que nós não nos reconheçamos como somos. Falo que nós somos Deus e não da capacidade do Criador da verdade absoluta, mas dos deuses que nós somos de seguir os ensinamentos que Ele trouxe através do Cristo. Então, o primeiro acordo que eu gostaria de trazer para vocês, ele diz assim: faça da sua palavra impecável. E aí, quando a gente começa a ler e vê assim, meu Deus, como eu vou dizer às pessoas para tornar a sua palavra impecável? Porque a nossa gramática é rica, mas impecável vem do latim peccato, que significa pecado. E prefixo in, significa sem. Significa que a nossa palavra seja sem pecados. Complica mais ainda, né? Como é que a minha palavra tem que ser sem pecados? O que é pecado para nós? É muito fácil nós dizermos, eu pequei. Mas o que é o pecado? Para nós, espíritas, precisamos entender que todo o processo de vida que nós contrariamos as leis divinas, nós estamos incorrendo no que se chama pecado. E quando ele diz que tornem a sua palavra impecável, é para que ela não maltrate o outro. As palavras, quando são proferidas, os nossos verbetes, elas vão, mas não retornam. Nem que contratássemos super-homem para fazer o mundo girar ao contrário, as nossas palavras não voltariam. E quando nós as proferimos, que nós imaginamos, não é? De uma discussão besta, de um falatório, e isso nos leva a perceber que a nossa palavra tem força e poder. Porque nós não usamos para nós. É muito fácil dizer, tu está cheio de pecado, tu não vale nada. Choca, né? Por que você tem que agredir o próximo? Há mais ou menos em setembro do ano passado, olha para vocês verem, era uma jovem mais velha do que eu, ela estava com 37 anos, e ela chegou agoniada lá no centro e disse assim, eu posso lhe contar o meu dilema? Eu disse, mas tão jovem, cheio de dilema, mas é claro que pode. Ela disse assim, eu tenho 35 anos e a minha vida é um caos porque eu sou exatamente
o nada. Mas o que é o nada? O nada é porque todos os dias que eu me levanto, desde os primórdios da minha juventude, eu ouvia minha mãe dizer que eu era nada e que eu não ia ser ninguém na vida. E realmente, eu não sou ninguém na vida. Eu não tenho uma profissão, eu não tenho uma casa, eu moro de favor, eu sou um nada. E aquilo para mim assim, doeu, e eu fiz com que ela percebesse o quão importante ela é. E fizemos alguns mecanismos para que ela percebesse o valor intrínseco que ela tem na vida. E que ela, ao invés de ouvir a voz do outro, buscasse ouvir a sua própria palavra. Buscasse ouvir de dentro de si o que é importante. Porque é muito fácil nós sermos agredidos e denegrir as nossas imagens. Esse poder da palavra é simplesmente nós deixarmos com que o outro tenha o poder sobre nós. Imaginemos que eu vá na rua, o cara olha para mim e diz assim, aquilo ali vai um grande estúpido. Eu posso olhar e dizer para ele assim, é clarividente, é audiente. Mas não, eu simplesmente digo, ele está falando dele, porque eu tenho consciência que eu não sou. Então, todas as vezes que você nega o que os outros te dizem, você reafirma e reintegra em sua vida a força das suas palavras. E é isso que ele traz. Que nós devemos observar a força que nós temos na nossa palavra. Tanto para o bem, quanto para o mal. E aí nós nos pegamos a doutrina que ela nos diz assim, o bem que você faz, volta para si. Mas o mal que você faz, a doutrina não diz volta, ela diz você terá que reparar o mal que você fez. Então, olha a sabedoria de Dom Luiz. E aí ele diz, como segundo acordo, ele traz dizendo que não traga nada para o seu pessoal. Mas isso não ocorre conosco, né? Se eu chego aqui, está Joãozinho, minha esposa, conversando, olhando para mim, dando risada, ele está falando de mim. Só pode. Se está olhando para mim, dando risada, está falando de mim. E aí eu trago para o meu pessoal. E assim que acontece conosco. Se alguém comenta alguma coisa e olha para você, é comigo que está falando, sou eu. E nós nos machucamos, porque nos preocupamos com o que os outros estão dizendo a nosso respeito. Existe um ditado que diz assim, fale bem ou mal, mas falem de mim. Eu não gosto desse ditado. Porque, primeiro, se falar mal, certo? A gente tem que ter o senso de autocrítica. Muitas vezes, a gente faz uma palestra, ter estudado, e que se sai bem, sabe? E as palavras saíram de acordo com o que foi programado. E muitas vezes, no calor da emoção, as pessoas aplaudem. Eu simplesmente digo assim, Senhor, os aplausos são para Ti. Porque para mim, apenas sou um instrumento que busco, através dos Teus ensinamentos, levar ao outro aquilo que eu comungo comigo. Então é isso que nós devemos entender. E não deixo que ninguém me menospreze. Se alguém chega ao invés de dizer para mim, sua palestra foi terrível, eu vou dizer para ele assim, obrigado. Na próxima vez eu vou me esforçar um pouco mais. Porque a gente não pode agradar a todos, nem a gregos, nem a troianos. Nós temos que entender e saber da nossa autocrítica e dos nossos autoconhecimentos. E quando nós temos a consciência desse condicionamento interior,
que eu me conheço, que é uma grande mentira que nós não nos conhecemos. Se nos conhecemos, não dá mais do que 5%, porque 95% fica por conta se nós não nos conhecermos. Mas nós não nos conhecemos exatamente pelo primeiro acordo e pelo segundo. E vem um terceiro, todos eles interligados, e que diz assim: não faça suposições. E é esse, suposições. Então eu estou supondo ali que Joãozinho está conversando, falando mal de mim. Ah, mas acontece que eu tenho uma amiga que tem um noivo, que ele é o alcoólatra. Mas ela chegou para mim e disse: Swami, não se preocupe. Nem se preocupe comigo, porque quando eu casar, ele muda. É verdade. Casaram. E ela mudou, sim, de endereço. Porque as pessoas não mudam assim. Então, Dom Miguel Ruiz, ele nos ensina a dialogar, a questionar. Eu, quando estava para casar, não faz pouco tempo, eu disse a Massinha que eu era espírita, e ela, filha de uma senhora católica, apostólica romana. E tudo foi esclarecido. Você vai para a igreja e continua no centro. Resultado, ela dizia para mim que tinha questões que ela não conseguia entender na igreja. E hoje, há muitos anos, há mais de 20, estamos juntos e ela é espírita. Então, é esse diálogo, é essa aproximação dos casais, e quando eu vejo um monte de pessoas, jovens, que são entrevistados nas ruas, tu acreditas em Deus? Quem é esse cara? Não sei nem quem é, mas deve ser um homem qualquer comum. Jovens, 17, 18 anos. E isso vem nas redes sociais, eu disse, meu Deus, não são nem pobres de espíritos, são pessoas que ainda não tiveram os esclarecimentos necessários e vão sofrer tanto, porque um dia o esclarecimento chega e serão condicionados a uma etapa bem diferente, a mundos diferenciados. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, mas de algo que nós não imaginávamos que poderia estar acontecendo. Nós temos um processo tecnológico fantástico. Nós temos uma máquina perfeita, que muitos de nós não saímos de casa sem ele. E se sair, volta para pecar. Porque o corpo do brasileiro se chama cabeça, tronco, membros e celular. É natural. Nenhuma crítica. Mas é natural isso. E nós não imaginávamos que coisas simples. Será que vocês já imaginaram quando nós chegamos em casa, suados, de uma batalha de trabalho, e não tem água para tomar banho, gente? A luz até que passa, né? Mas ficar sem tomar banho é complicado, né? E aí nós vamos dar importância àquela torneirinha que tem em casa, que a gente abre, que toma o banho, que se refresca. Então nós estamos num processo tecnológico avançado, mas desde os primórdios da criação, nós tivemos tantas oportunidades, como os homens da caverna, que ainda não tinham martelo, que não tinham faca, que não sabiam cozinhar, e viviam, mesmo bárbaros, mas viviam. E tudo na vida é uma questão de tempo. E eles foram condicionando-se ao processo evolutivo da vida. Então, tudo isso é para que nós possamos entender que nós temos, sim, não dar importância às subjugações, mas dialogar, questionar sempre. Muitas vezes, a gente é submetido a uma prova e alguém lhe pergunta, entendeu?
É uma sala cheia de pessoas e você olha assim, entendi, nada. Mas diz que entendeu, para não se tornar indiferente, inferior àquelas pessoas. Mas aprendizado, você tem que dizer, não entendi. Eu tinha um professor que ele dizia assim, meu filho, a tua dúvida pode ser de milhares. Até a asneira que você queira perguntar, pergunte. Eu perguntava. E isso me dá a liberdade de entender as coisas, de qualquer pergunta nos grupos de estudo que eu ministro, que as pessoas perguntam, eu tenho a obrigação de responder. E se eu não souber responder, eu tenho que buscar a resposta. E isso nos dá a certeza que nós estamos sempre no mundo condicionados um ao outro. Muitas vezes nós alçamos voos e queremos assim aos 18 anos. Era a minha maior meta, era completar 18 anos. Ter uma carteira de motorista. Imagine cabelos longos aqui. Não dava uma volta aí, eu sou o cara. E aí eu tive a primeira carteira de motorista. E aí saía numa rural, Joãozinho, 59, o braço aqui, cheio de pose. É da idade. Era para mostrar-me aos outros que eu sabia dirigir, que eu tinha carteira, tinha um cabelão, estava na moda, mas tudo na vida passa. E hoje, aos meus 60 anos, 65 anos, as pessoas olham e dizem, não é possível que você tenha essa idade. Eu digo, tenho, porque eu sou feliz. Eu aprendi a conjugar o verbo sorrir em todos os termos. Então eu sorri. É uma das coisas que ninguém pode tirar de mim. Eu digo sempre, pode acontecer o que for, mas eu não saio sem um sorriso nos lábios e sem um perfume. Claro. Então isso, nós temos que nos amar. Nós temos que nos valorizarmos como seres humanos que somos. E esse Deus que Ele nos coloca no poder é para que você olhe e diga, eu sou feliz, eu posso, eu vou conquistar. Mesmo que aqueles que venham do lado digam, não, você vai perder, sabe? Vou contar uma curiosidade para vocês. Eu fiz nada mais, Joãozinho, do que 17 vestibular. Casquetei que tinha que ser dentista, porque meu irmão era dentista. Mas fiz vestibular na Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio, onde tinha vestibular ia fazer, para odontologia. Não passei nenhum. Resolvi, porque eu estava trabalhando, resolvi fazer, olha que matéria, letras com inglês. Eu era o cara agora, universitário, letras. Mas não me sentia feliz. Aí resolvi fazer administração. Fiz o vestibular, passei. Tudo que eu fizer agora eu passo. Formei minha administração, trabalhei como administrador e venho para Aracaju em 2007. Eu vou fazer outra faculdade. Assim olhou para mim, já não chega 2, vou fazer a terceira. E fiz engenharia civil. Aí foi o desastre. Porque eu adorava matemática, e adoro matemática, mas as questões eram difíceis. Uma integral que leva quase 1 metro para você resolver. E aí eu disse, eu vou desistir, porque eu não vou saber, eu não vou conseguir. Aí cheguei em casa, conversando com o Marcinho, e disse, olha, eu vou abandonar o curso.
Ela disse, eu não lhe disse que você não ia largar? Aquilo me doeu na alma. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu não vou desistir, como vou me formar antes de que todo mundo. Aí, caí para dentro. Claro, tem tática, né, gente? Aí tem que ter esperteza. Joãozinho, eu peguei o melhor aluno da Pio Décio. O cara que só tirava 10. Quero estudar com você. Eu lhe pago para você me ensinar. A aula termina 8 horas, não tem problema nenhum. Nós ficamos até 10. E aí, primeira nota de física. 0. Pronto. Aí fui, estudei. Eu disse, eu vou tirar 10. Na sala com todo mundo, eu disse, professor, a sua próxima prova eu tiro 10. Foi motivo de chacota. Aí eu comprei todo o desafio. Foi de manhã, de tarde, de noite. Veio a prova dele, quanto eu tirei? 10. Então eu pude perceber, eu estou contando para vocês, porque foi fórum íntimo que aconteceu comigo, e eu não desisti mesmo sendo pressionado a desistir. Diante da dificuldade que eu tinha, mas eu tinha algo, e nós temos algo dentro de nós, que é a capacidade cognitiva, desse amor interior, de dizer assim, eu sou um vencedor, e eu vou vencer. E eu venci. Então, na minha vida, e na vida de vocês, sempre coloquem palavras altruístas, jamais, eu não vou conseguir. E tirem o que nós estamos acostumados a dizer diuturnamente. Imagine, eu digo a você, como é teu nome? Sim? Emanuela, vamos ao cinema amanhã? Ela pode responder, não sei não. Para que botar o não, Emanuela? Diz assim, se der, vamos. Mas nós colocamos sempre uma negativa. Acredito que todos nós aqui já fomos a um casamento, né? E é uma cerimônia bonita, né? Aí o padre ou o juiz lá faz todo aquela ritualística e pergunta à noiva, você aceita? Ela diz, aceito sim! Aí vai pra gente, Joãozinho. E aí, você aceita? Sim. Até tornar... Parece estar indo para a forca. Porque nós somos voltados para essa forma, gente. Nós temos que exacerbar a nossa alegria, a nossa felicidade. Mostrar o quanto nós somos e podemos vencer. Nós não somos e não viemos a este planeta para sermos derrotados. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não dei certo em um relacionamento, tudo bem. Se prepara para voltar na próxima encarnação, mas nessa, separa, procura outro, casa-se. Pode até se redimir e não vir mais. Pelo seu grau de evolução, de ambos podem ser diferentes. E tudo na vida são condicionamentos que nós fazemos com a nossa vida. Ora, nós sabemos que nós precisamos praticar o bem, porque a única questão que vai existir no nosso desencarne é quando nós chegarmos no plano espiritual, não é São Pedro, não é aquele velho de cajado na mão. Os espíritos a mim perguntam, qual foi o bem que você fez na Terra? E aí, se ficar no caô, não vai voltar nem para a Terra, gente. E aí eu fiquei preocupado, sabe, Joãozinho? Imagina, eu desencarno, não venho ao planeta Terra, vou para um planeta primitivo. Não tem água filtrada, não tem TV, não tem Netflix, não tem Prime, não tem luz e não tem celular. Estou morto. É isso que vai acontecer, como aconteceu com os exilados de Capela. Porque o nome exilados é aquela relé que não serve e vieram para onde? O planeta Terra. Mas eles tinham algo para nos ensinar. O processo cognitivo da inteligência e trouxe a tecnologia
trouxe a medicina que hoje está em vento. Opa! Então, tudo isso é para provar que não existe castigo da providência divina, não. Existem novas oportunidades para que nós venhamos em um planeta primitivo e venhamos a progredir. E é isso que nos faz essas criaturas belíssimas que somos nós. E o último acordo, esse para mim é o mais importante, e que vocês deveriam assinar esse acordo, dos 4 acordos. Ele diz assim: faça sempre, mas faça sempre o melhor que você puder. Imagine alguém cozinhando e não coloca amor no que está fazendo. A comida vai sair, salgada ou sem sal. E quando a gente ama as coisas que faz, faça o seu melhor. E aí, muitas vezes, nós queremos fazer o melhor, mas tem aqueles espíritos de porco, né? Repare só, uma mãe que prepara o aniversário de seu filho. Passou um dia inteiro, noite, preparando os docinhos, salgadinhos, e aquela festa maravilhosa. Feliz com poder oferecer ao seu filho aquela maravilha. Ficou feliz. Só que na hora alguém estava saindo e ela ouviu alguém dizer assim: mas aquele quibe estava com gosto de sabão. Acabou, gente. Todo o amor, todo o carinho que foi feito, ela ouve algo daquela forma e aí a cabeça vai pensar que foi feito. Sabe? Então todos os acordos estão interligados. Então pensemos exatamente nessa condição, faça o seu melhor. E nós sabemos fazer o melhor. Não é só da manipulação, é através daqui, da mente. Amem. É difícil amar? Não. O difícil é perdoar. E aí o Evangelho nos ensina, diz assim: perdoai não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490. Perdoar uma vez já é difícil, meu amigo. Imagine 490 vezes. E aí eu me recordo de uma passagem. O Cristo, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele na terra, ele olha para os seus apóstolos, conheciam todos. E no dia marcado para que Judas o traísse, Judas se aproxima do Cristo e o Cristo olha para Judas e diz: faça o que você tem que fazer. Vocês já imaginaram o que é isso? Um ser como Jesus olhar para o seu oponente e diz: faça o que você veio fazer. Judas o trai. E depois que o Cristo ressuscita, que Maria de Magdala se aproxima e diz: toque-me, porque ainda não estive com meu Pai. E ele, antes de mais nada, vai ao umbral resgatar Judas, porque Judas era um dos discípulos que mais amou o Cristo. Depois ele queria de qualquer forma devolver o dinheiro, mas já era tarde demais. Então nós não podemos ser Judas na nossa vida. Não nos traiamos. Crie ânimos. Esse ânimo de olhar, se ver como você é bela, como você é belo. E a saúde depende de cada um de nós. Tudo que você faz e que você recebe em volta algo que não é tão bom, é culpa das ações, dos pensamentos, dos objetivos que você traça. Em momento algum, o Cristo nos disse que nós temos que sofrer, que nós temos que adoecer. Eu fico imaginando que hoje a maioria das doenças, pelo que eu vejo, é o câncer. Nós perdemos um grande palestrante. Eu tive
a oportunidade de sempre ir ao hospital ver o Galo. E no dia 21, antes de viajar, eu fui encontrar-me com ele lá e disse a ele assim: Galo, eu vou viajar, mas quando eu retornar, eu venho aqui lhe ver ou em sua casa. Ele olhou para mim com um sorriso maroto e disse: se assim Deus permitir. E no dia 31, quando eu cheguei, Galo desencarna. Ele deixou o legado das suas palestras, dos seus ensinamentos. E é isso que nós temos que fazer das nossas vidas. Plantem aquilo que vocês puderem colher em vida. Amor, perdão, paciência, amor. Isso é que vale a pena. Para que a gente tenha a oportunidade de, quando ao retornar ao plano espiritual, respirar e dizer: eu fiz o meu papel. Eu sei que a gente faz o papel meio borrado, mas façamos. Não deixe que os outros nos critiquem. Porque hoje já é diferente, mas os meus amigos diziam assim: só está faltando tu levar um colchão para o centro espírita. Eu já tenho todos. Aonde eu vou, tem um colchão lá. As pessoas não têm que querer que você faça o que eles querem. Ah, mas você não bebe? Eu disse: mas a minha presença é para a bebida ou é a companhia? Eu não me condiciono aos efeitos que vocês querem. E aí hoje já não mais. Somos 12 molequinhos e dos 12 agora, apenas 4 continuam a beber. Porque a gente tem que pensar no amanhã. O que você faz? Nós estamos acostumados, meus queridos irmãos e irmãs, viver em 2 momentos apenas. Nós vivemos no passado e projetamos tudo para o amanhã. Mas nós não vivemos o agora. Quem dos senhores aqui presente prestou sentido à respiração? Manuela, você sabe quem está sentado atrás de você? Qual é a roupa que está usando? Não. Olhando é fácil. Não é? Automaticamente eu tenho que olhar, porque eu não consigo enxergar quem está, a não ser ao lado. Mas já que chegamos no horário, e já que estamos vivenciando, né, esse novo, ou melhor, um velho ano, com oportunidades diferentes, eu gostaria que vocês olhassem para as pessoas que estão ao lado de vocês e dissessem assim, é simples: olha, eu te amo, eu te amo. Gente, eu amo a cada um de vocês. Que custou? Eu falei olhar e dizer. A Manuela já foi abraçando, outros já se abraçaram, se beijaram. Mas sabe o que é isso, gente? Isso é amor. Amor é isso, é viver na plenitude do ser. A entender que nós temos esse fogo dentro de nós. E poder dizer assim, cada vez mais eu me sinto feliz por abraçar essa doutrina, por estar aqui vivenciando esses momentos que só me dão alegria. E agradecer a Beto porque ele me deu outras oportunidades de estar com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.